Oiê, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre fé e compartilhar com você algo que eu tenho vivido e que o Senhor tem ministrado ao meu coração nos últimos tempos. Bom, pra quem não sabe, eu casei tem mais ou menos 3 meses e no primeiro mês de casamento eu comecei a passar por uma crise muito forte e ela estava relacionada ao meu trabalho. Eu me sentia muito estranha em ter que deixar a minha casa e ir trabalhar fora. Apesar de eu sempre ter feito isso desde muito nova, naquele momento estava sendo algo muito estranho pra mim. Eu comecei a orar sobre isso, falar com o Senhor, pedir direção de Deus. Nós tivemos algumas conversas com os nossos pastores na época. Então eu tomei a decisão de permanecer no trabalho que eu estava, né, continuar trabalhando, porque a gente tinha acabado de casar, não tinha como eu sair do meu emprego, e me planejar para que eu pudesse no futuro largar essa profissão que eu tinha e começar realmente a investir nos meus sonhos. E nesse meio tempo, né, dividir a minha carga horária entre o trabalho e a produção de conteúdo. Eu tinha tomado essa decisão. Esses eram os meus planos. Não passou nem um mês, passou uns 15 ou 20 dias, né, dessa decisão e de que eu estava orando ao Senhor sobre isso. E eu recebi a notícia de que eu estava sendo desligada da empresa que eu trabalhava. Eu lembro que eu estava em casa, trabalhando em home office, e eu falei pro João Pedro que eu não sabia o que a gente ia fazer agora. E é bem difícil pra mim falar sobre isso, porque foi um sentimento muito desesperador na hora. Ao mesmo tempo que eu queria confiar de que Deus estava provendo, porque Ele estava falando com a gente sobre isso, era muito difícil não ter nenhuma garantia do que ia acontecer nos próximos dias, ou nas próximas semanas, ou meses. Então nós fomos orar. O João Pedro, ele me acalmou, ele disse que, né, o Senhor estava no controle disso e de que se eu estava orando, essa era a resposta que eu precisava. E bom, eu me vi nessa situação, no momento de decidir se eu ia confiar no Senhor, aceitar aquilo como uma resposta e investir naquilo que Ele tinha me dado, ou se eu ia continuar procurando emprego ou tentando me recolocar de novo. E nós tomamos uma decisão. A minha decisão e do meu marido foi de aceitar de uma vez por todas, né, o chamado de Deus para minha vida, aceitar que isso era aquilo que Deus queria para mim desde o começo. Mas se você pensa que tudo começou a mudar quando eu tomei essa decisão, e que milagres aconteceram, e que coisas extraordinárias, comida caiu do céu, cara, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Durante todos os dias eu duvidei. Eu duvidava. E às vezes eu continuo duvidando, não duvidando de Deus, mas duvidando de que eu era capaz. Eu pensei que eu sonhava sozinha, achei que não era pra mim, achei que eu tinha inventado e eu tava me iludindo, sabe? E esse é um pensamento que recorrentemente ele volta, ele aparece de novo. É muito fácil confiar em Deus quando a gente tem garantias. É muito fácil confiar em Deus quando a gente tem reservas. É muito fácil confiar em Deus quando o salário cai na conta no final do mês. É fácil confiar em Deus quando tudo ao nosso redor está perfeitamente ajustado e a gente sabe que o caminho que a gente planejou, ele é um caminho estável, bonito, perfeito, mas quando esse caminho é tirado, quando os nossos planos eles são tirados e quando o Senhor diz, olha, chegou o tempo de você viver algo novo, eu preciso que você queime as suas carroças, deixe os teus barcos no cais e venha caminhar comigo, não é fácil. Não é fácil confiar quando você não tem garantias. Mas é exatamente isso que o Senhor espera de nós. É exatamente essa fé que diz, Senhor, eu estou aqui, eu aceito o teu chamado, mesmo não vendo o caminho que eu tenho que seguir, mesmo não enxergando o caminho, mesmo não vendo nada, eu estou aqui. É um caminho difícil, mas eu queria te dizer que a nossa esperança ela tem que estar em Jesus. Que a nossa confiança ela tem que estar no Senhor e naquilo que Ele falou. Porque Deus ele não se arrepende daquilo que Ele diz, Ele não é homem para mentir. Então se Ele falou, Ele vai cumprir mesmo que você não esteja vendo saída. Ele vai abrir as portas para você mesmo que você esteja vendo muros na sua frente. Porque esse é o Deus a quem nós servimos. Eu contei para você a minha história financeira, a minha história de profissão, mas você pode estar passando por inúmeras outras situações onde a tua fé tem sido colocada à prova. E muitas vezes a fé que nós temos ela é uma fé falsa, ela é uma fé que confia naquilo que a gente está vendo, mas a verdadeira fé não é confiar naquilo que você vê, é confiar na palavra que foi lançada sobre a sua vida. Então eu oro para que o seu coração seja abraçado pelo Espírito Santo nesse momento, para que a sua fé seja fortalecida, que você seja consolado pelo Senhor nesse momento e que se você estiver passando por uma situação difícil, você possa encontrar Cristo no caminho que você está seguindo. Enfim, esse era o recado que eu tinha para te dar. Eu vou pedir para que você deixe seu like se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, vamos conversar, vamos crescer juntos e me acompanhe nas minhas redes sociais e eu conto com você para continuar essa jornada. Até o próximo vídeo.